Oi, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre a função while. O while é um laço de repetição, um loop, se você preferir chamar assim, em que a gente vai escrever um bloco de código que ele vai ser executado enquanto uma condição ela for verdadeira ou uma condição for satisfeita. Então, por exemplo, enquanto a variável x for menor do que 8, ou então enquanto a variável x for maior do que 10, execute esse bloco de código. E o while, assim, ele é fantástico porque você consegue automatizar todo um processo maçante, um processo que seja chato, que você tem que fazer várias vezes. E com isso, você vai ganhar tempo, vai reduzir o número de erro, porque o while, assim, você escreveu, pode escrever na pedra, né? É uma coisa que vai ser sempre executada com aquelas condições ali que você colocou. É claro que em algum caso específico, assim, mais avançado, pode ter que mudar algum parâmetro ou outro. Mas, de forma geral, o ganho com o while ele é sensacional. Claro que aqui a gente vai começar a aprender o básico e à medida que você for aprimorando, você for aprendendo mais sobre o R, você vai ser capaz de fazer laços de repetição, while ou loops de forma mais eficiente. Aqui a gente vai trabalhar nessa aula um exemplo bem simples, que eu vou colocar uma variável x e vou criar um laço de repetição do tipo assim: enquanto a variável x for menor do que 8, imprima essa variável. Então, eu quero que ela faça uma contagem. Então, deixa eu colocar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar uma variável. Então, aqui eu vou colocar a variável x, que vai ser igual a 1. E aqui depois, eu estou colocando 1, mas você pode fazer o teste depois com 10, 5, 15, 0. O interessante é que depois vocês façam com outros exemplos, ok? Beleza, coloquei lá, armazenei a variável x. E agora eu vou usar o while. Como é que eu faço ele? Então, eu escrevo aqui, ó, while. E aqui agora eu vou começar a colocar os argumentos. Então, vai ser assim, ó, eu abro os parênteses, vou colocar aqui, ó, x, que é a variável x menor do que 8. Lembrando que esses espaços aqui não é necessário, eu coloco isso aqui só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Já tem esses parênteses aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar os argumentos desse while. Eu vou abrir, então, esses colchetes aqui. E é o seguinte, aqui eu poderia fazer de várias formas essa questão da indentação que vocês vão ver aqui agora. Vocês não estão vendo as minhas mãos, mas eu estou segurando o Shift e agora eu vou apertar o Enter, que vai acontecer isso aqui. Entendeu? Se eu tivesse apertado só o Enter, o código seria executado. Então, sempre quando vocês forem escrever um bloco de código dessa forma aqui, vocês fazem, seguram um Shift e apertam Enter. Por quê? Porque a gente já está escrevendo o código direto no console aqui. Se você quiser escrever nessa parte aqui de cima, que é tipo um editor de texto do RStudio, que até seria mais adequado assim, para escrever um código grande, para depois executar aquilo tudo de uma vez, aí não precisa fazer isso não. Aliás, precisa fazer, mas não precisa preocupar tanto com isso não. Mas aqui eu segurei o Shift e apertei o Enter para fazer isso aqui, ok? E aí já dá esse espaço aqui automático, já faz essa indentação aqui, ok? E agora eu vou falar o que essa condição vai fazer enquanto o x for menor do que 8. Né? Então, vamos recapitulando aqui. Olha, enquanto o x for menor do que o 8, aí faça isso aqui. Dentro desses colchetes aqui, eu vou escrever tudo que eu quero que o R faça. No meu caso aqui, eu quero que ele simplesmente imprima o x, ok? Só que, vamos pensar o seguinte aqui. Se eu mandar executar esse código, ele vai ficar o quê? Ele vai fazer um loop infinito. Por quê? Bom, enquanto o x for menor do que 8,
imprimo o x. Só que o x está fixo aqui, é 1, certo? Então, o que o R vai fazer? Ele vai ficar imprimindo isso aqui eternamente. Eu vou mostrar para vocês, tomara que meu computador não trave, só para vocês verem o que é o resultado disso aqui. Então, aqui, ó, vou apertar aqui Enter, e aqui vai ficar executando eternamente esse 1. Por quê? O x ele é menor do que 8, então ele vai ficar executando aqui. Enquanto eu não vim aqui clicar aqui, ó, parar. Aí, beleza, ele parou, ok? Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso aqui? A gente tem que fazer o seguinte, esse aqui é um outro truque, eu apertei aqui para cima, quando eu aperto para cima assim, o R repete o último código que eu escrevi. Se eu apertar para cima de novo, ele volta o código anterior. Então, você pode ficar apertando para cima ou para baixo, que aí você consegue voltar facilmente ao código que foi digitado anteriormente, ok? Esses truques aí é interessante saber e eu vou ensinando para vocês aqui ao longo da aula. Então, beleza, né? Eu vi que eu não posso deixar o código dessa forma aqui. Agora, eu estou segurando o Shift aqui, vou apertar o Enter de novo, para evitar de que o código seja executado. E agora eu vou falar o seguinte, ao mesmo tempo, soma 1 no x para evitar de que o 1 fica se repetindo eternamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, x, a variável x, no caso, x mais 1. Pronto. Então, o que eu estou fazendo? Olha, ao mesmo passo que você vai imprimindo o x, pega essa variável x e soma o valor 1 nela para chegar até o valor 8, ok? E aqui ele vai imprimir de 1 a 7, ok? Então, eu vou executar aqui agora e pronto, agora deu certo. Por quê? Porque eu somei 1 aqui, a variável x, que era igual a 1, e pronto. Enquanto o x for menor do que 8, ou seja, chegou a 7, parou, ok? Imprima o x. E aí ele contou de 1 até 7, ok? Bem, é bem simples, mas aqui nessa aula aqui, a gente já aprendeu várias coisas, como que funciona o while, e agora abriu uma porta de oportunidade para vocês conseguirem executar o while. O que eu aconselho agora é que vocês testem isso aqui com outros valores, ok? Testem com outros valores, testem dividindo, somando, multiplicando aqui, às vezes, sei lá, coloca 2 e vai multiplicando por 2 até chegar a tal valor, dividindo, somando, enfim, para vocês terem essa familiaridade do laço while. Quanto mais treinar e praticar, mais vocês vão entender como que funciona e vão dominar esse laço de repetição, que é muito útil na programação, ok? Bom, nessa aula aqui a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.